E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Trazendo hoje pra vocês mais um react, dessa vez lá do canal do Guilherme Analisa, que é a profecia de Édipo, mitologia grega, porque me surgiu uma dúvida sobre isso enquanto tava jogando Go Ragnarok em live no canalzinho roxo, né? O link tá aí na descrição. E aí me mandaram esse vídeo pra eu entender melhor, porque tentaram explicar e eu não consegui entender. Então vamos ver. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de Édipo, o primeiro motherfucker. Partindo do princípio de que essa história é fundamentada em uma profecia, é importante começar explicando a origem da maior fonte de presságios divinos da Grécia Antiga, o Oráculo de Delfos, o que nos leva ao Monte Parnasso, pois em uma de suas encostas havia uma região sagrada protegida por Piton, uma serpente gigante eventualmente morta por Apolo, que em sua homenagem recebeu um templo em seu nome nesse local, e as ruínas dele podem ser vistas até hoje na Grécia. Mas o interessante é que o corpo da serpente caiu em uma fenda na montanha e sua carcaça em decomposição começou a exalar um vapor mágico. E como o santuário foi construído em cima dessa ruptura, assim que uma sacerdotisa do templo entrou em contato com essa névoa divina, ela começou a ter visões do futuro, podendo até prever acontecimentos, surgindo assim o Oráculo de Delfos. Algum tempo se passa e na região de Tebas o rei Laio comemora o nascimento de seu primeiro filho com a rainha Jocasta. E ele, sendo um homem que cometeu muitas injustiças em seu passado, fica preocupado com o que os deuses guardavam para o futuro de sua família. E com isso, decide visitar essa tão consagrada vidente na cidade de Delfos, que já não era aquela primeira sacerdotisa. Toda vez que uma aparecia, outra era escolhida para suceder o cargo. E chegando no templo de Apolo, ele esperançosamente vai de encontro a Pythia, também conhecida como Oráculo. Mas suas expectativas são subitamente destruídas quando ela lhe conta uma terrível profecia. Seu próprio filho iria matá-lo. A princípio, ele se recusou a acreditar. Mas, nesse período, a excelente reputação das previsões feitas pela alta sacerdotisa já era conhecida por todos os reinos. Então, mesmo com tristeza em seu coração, ele decide dar um fim em seu recém-nascido. Jocasta obviamente foi contra, implorou para que ele encontrasse outra solução. Mas, infelizmente, seu marido já estava decidido. Porém, sendo o pai da criança, ele não teve coragem de tirar a vida do próprio filho. Aqui na e por isso ordenou que um de seus servos realizasse essa tarefa longe de seu castelo. E assim, o garoto é levado até uma estrada deserta para ser executado. Mas o homem que o carregava se compadeceu e não conseguiu cumprir a ordem do rei. Ao invés disso, ele apenas deixou o menino pendurado em uma árvore amarrado pelos pés. O que na verdade é bem cruel também, né? Ele ficou que nem uma pinhata. Pois Enfim, como já era de esperar, o destino ainda tinha muito guardado para esse garoto. E logo, ele é encontrado. A partir daí, ele passa a ser criado por um casal nobre da região de Corinto, o rei Pólibo e sua esposa Mérope. E como o bebê foi achado com os pés feridos por ter ficado preso daquela maneira, ele recebeu o nome de Édipo, que em grego significa pés inchados. Um bom tempo se passa e o menino cresce acreditando ser filho desse casal. Mas, inevitavelmente, rumores na população começam a surgir de que ele não era um herdeiro legítimo. Então, quando atinge a idade adulta, Édipo, preocupado em saber se eles realmente eram seus pais biológicos, decide consultar o Oráculo de Delfos. No caso, a mesma Pythia que o pai dele tinha ido anos atrás. Chegando lá, ele faz sua pergunta à sacerdotisa. Mas, ao invés de responder o que havia sido perguntado, ela apenas lhe conta uma aterrorizante profecia que viria lhe trazer pesadelos pelo resto de sua vida. Édipo estaria fadado a matar o próprio pai e, na sequência, casar com a própria mãe. O jovem então fica aterrorizado com a premonição e, ainda acreditando que Pólibo e Mérope eram seus pais, decide fugir de casa, pois essa seria a melhor maneira de evitar tal tragédia. E com isso, Édipo começa a viajar pela Grécia, se mantendo o mais longe possível de Corinto. E durante sua jornada, enquanto passava próximo à região de Tebas, ele encontra um grupo de viajantes em uma carruagem. E como a estrada era muito estreita, eles agressivamente exigem que o jovem saia do caminho com seu cavalo. Mas, sendo muito orgulhoso, Édipo se recusa, fazendo com que os homens pegassem suas lanças e partissem em sua direção. Sendo assim, ele não teve escolha a não ser sacar sua espada e entrar em combate. Briga de trânsito era foda naquela época. Porém, sendo um jovem bem treinado e astuto, ele saiu ferido, mas ainda assim vitorioso ao eliminar seus adversários. Aí, ao chegar nesse reino, Édipo fica sabendo de um ser monstruoso que assolava a população local. A Esfinge,
uma criatura alada, metade leão, metade mulher, sendo essa uma das crias do terrível monstro Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. E essa criatura passou a ficar na entrada da cidade, devorando todos os viajantes que falhavam em lhe responder um enigma. Consequentemente, as viagens se encerraram, o comércio decaiu e, obviamente, as mortes fizeram a população entrar em desespero. A ponto de que Creonte, o governante que assumiu na ausência do antigo rei, oferecesse o trono de seu reinado àquele que conseguisse se livrar da esfinge. Eita. Assim como também a mão de sua irmã viúva em matrimônio. E com isso, Édipo, sendo um jovem aventureiro buscando propósito em sua vida, decide que iria derrotar a fera e salvar o reino. Então, ele bravamente vai até o local e avista a criatura, que por sua vez dirige seu olhar a ele e sem delongas lhe diz o enigma. Pela manhã tenho 4 patas, à tarde tenho 2, e ao chegar à noite tenho 3. Que animal sou eu? Édipo fica em silêncio, e após pensar por um instante, ele, sendo muito sábio para sua idade, diz sua resposta. Este animal é o homem. No início da vida engatinha sobre 4 patas, na idade adulta anda sobre 2, e na velhice usa uma bengala como apoio. E com isso, a esfinge derrotada se levanta, se dirige ao precipício mais próximo e se atira para sua morte. O que, na minha opinião, foi um baita exagero da parte dela, né? Vamos falar de ser mal perdedor. E fora que ela tinha asa, então nem dá pra saber se ela morreu mesmo. Mas, independente. Édipo, sendo o herói do povo, recebe como recompensa o trono e o coração da bela viúva, que mesmo sendo bem mais velha do que ele, se apaixonou pelo rapaz. Resumindo, ele ganhou 2 coroas. Alguns anos se passam, Édipo reina de forma justa, tem filhos com sua esposa, e finalmente sua vida parece estar bem encaminhada. Mas logo quando ele acha que tudo está resolvido, uma praga atinge o seu reino. Uma doença misteriosa que começa a devastar a população. Eita. E com a aparição desse novo problema, novamente o oráculo de Delfos é consultado. E ao ser questionada sobre o problema, a sacerdotisa diz que, tal qual o surgimento da esfinge, essa praga era um castigo divino pela negligência de seu povo em buscar justiça, pois o assassino do antigo rei nunca foi encontrado e punido. Sendo assim, o rei Édipo declara que vai encontrar o malfeitor e salvar o seu reino. E para isso inicia uma investigação. Porém, sendo esse um crime antigo e sem pistas aparentes, o caso não tem grandes avanços, fazendo com que ele decida mais uma vez consultar um vidente. Mas, dessa vez não foi o oráculo de Delfos. Talvez porque a Pitty era muito vaga nas suas respostas, ou talvez porque ele precisava de alguém especializado em ver o passado. Mas eu gosto de imaginar que ele até tentou falar com a sacerdotisa, só que ela já estava de saco cheio. Com licença, dona Pitty. Tem um tal de Édipo na entrada do templo querendo falar com a senhora. Ah, não! De novo essa família problemática! Eu não aguento mais! Fala que eu não tô! Sendo assim, ele vai atrás de um renomado vidente cego chamado Tiresias. E assim que foi trazido por seu cunhado Creonte à corte real, Édipo imediatamente lhe pergunta a informação que iria salvar o seu povo. Onde está o assassino do antigo rei? E com isso, o vidente, que a princípio estava tranquilo e receptivo, se mostra preocupado e se nega a responder. Mas, depois de muita insistência, ele informa que o culpado do crime está no palácio do rei. E após o espanto trazido por tal afirmação, Édipo, rodeado pelos membros da corte, pergunta quem é o assassino. Tiresias respira fundo e, com tristeza em sua voz, responde: eu estou falando com ele neste exato momento. Todos ficam assustados com essa acusação, especialmente Édipo, que acusa Tiresias de ser apenas um cego senil. E ao ouvir essa ofensa, o vidente responde: você tem razão sobre minha velhice. Mas o maior cego aqui não sou eu. Eita. Os guardas então escoltam Tiresias para fora do palácio, e Édipo, no auge de sua fúria, acusa Creonte de ter contratado esse velho mentiroso para tentar usurpar o seu trono. Algum tempo se passa, e em meio a toda essa desgraça, o rei recebe a visita de um mensageiro de Corinto enviado por sua mãe Mérope. E ele trazia a notícia de que Pólibo havia falecido. Sabendo disso, Édipo, apesar de triste, fica aliviado, pois a profecia de que ele mataria o próprio pai não se concretizou. Mas o seu alívio é bem mais curto do que ele esperava, pois Mérope, achando que ele merecia saber a verdade, lhe conta através do mensageiro que eles não eram seus pais biológicos, e que ele foi abandonado ainda bebê no reino de Tebas. Com isso, a incerteza toma conta de sua mente, e estando muito preocupado, vai conversar com sua esposa. Édipo então conta tudo o que sabe,
e pede que ela descreva com detalhes os eventos que precederam a morte de seu antigo marido. Sendo assim, ela lhe diz que o antigo rei havia saído em viagem e deixado seu irmão Creonte temporariamente no poder. Mas quando ele demorou para retornar, um grupo de busca foi enviado e seu corpo foi encontrado perto de sua carruagem em uma rua estreita próxima ao reino, ao lado de seus guardas também mortos. E quando ela termina contando sobre seu filho perdido que teve com o antigo marido, todas as peças se encaixam. De coincidência. Tanto para Édipo, quanto para sua esposa, Jocasta. Imediatamente o rei sai correndo do palácio, repleto de angústia e arrependimento. E quando retorna horas depois, ele encontra sua esposa e sua mãe enforcada em seu quarto. Então Édipo, aterrorizado pela descoberta e pelo suicídio de sua amada, percebe que Tiresias estava certo. Ele era o verdadeiro cego. E por isso, retira os longos alfinetes dourados do vestido de sua mãe e fura os próprios olhos. Na sequência, cumprindo sua promessa de salvar o reino, Édipo exige ser exilado. E Creonte, a pedido dele, se torna o novo rei. Ele então vai embora de Tebas, acompanhado de Antígona, sua filha que, apesar de tudo o que aconteceu, não aceitou abandonar o pai, mesmo sabendo que eles também são irmãos, ficando ao seu lado até o fim de seus dias. E com isso, a gente conclui essa trágica sobre história, Antígona, que apesar de antiga, ainda é muito influente até hoje, é legal, tendo servido de inspiração para o famoso conceito do complexo de Édipo, criado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ja, das ist die richtige Aussprache. E basicamente, ele descreve o conflito infantil na vida de todos os meninos, porque no caso das meninas, ele é conhecido como complexo de Electra, que é uma outra personagem da mitologia, onde o garoto sente um desejo inconsciente pela mãe e uma hostilidade pelo pai, que por acaso tem uma conexão com um outro conceito psicanalítico criado por ele, das Medusenhaut, onde a visão aterrorizante da cabeça decapitada de Medusa é comparada ao complexo de castração causado quando o garoto vê os órgãos genitais femininos, geralmente os da mãe, descobrindo que as mulheres não têm pênis, fazendo com que ele crie uma angústia de que o seu pênis vai ser removido pelo pai, como punição por ele ter sentido desejo pela mãe. Holy fucking shit! E por último, tem mais um conceito da psicanálise que foi inspirado na mitologia grega, inclusive numa história que envolve o vidente Tiresias, surgindo assim um termo usado para descrever um amor doentio por si mesmo. Mas essa história conta no próximo Mitologia. Até mais! Narcisismo. Ah, mas é legal os vídeos E aí, dele, velho. Sério, na moral, os vídeos dele são muito legal. Muito legal, velho. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!